Então, sou Frei Moacir Casagrande, Padre Menor Capuchinho, moro em Brasília, sou especialista em Bíblia e vou conversar com vocês um pouquinho a partir da Palavra de Deus para olhar algumas situações no momento presente. Esse tempo muito difícil, muito complicado, a pandemia, esse mal que atingiu a humanidade inteira e que causou uma grande comoção no mundo, muita dor, muito sofrimento, muita angústia, falta de entendimento, de perspectivas. Quando parece que as coisas estão começando a se resolver, de repente não se resolve. Somos atingidos de alguma maneira, todos nós, mais ou menos, mas a dor de um irmão é também uma dor minha, no meu coração. Entender, às vezes, para entender esse mistério do sofrimento, da dor e da morte é bem complicado, especialmente quando ela toca na nossa pele. Né? E eu estou querendo colocar uma questão que é a seguinte: é um mistério. Tem muita coisa que a gente tem esclarecimento, mas tem muita coisa que não tem esclarecimento e não entende. Mistério é uma realidade muito maior do que aquilo que nós conseguimos atingir, mas não é uma realidade totalmente escondida nem perdida. É uma realidade que precisa ser atuada, precisa ser aprofundada. Então, eu gostaria de lembrar aqui, a morte está dentro do mistério da vida. O mistério da morte está incluído no mistério da vida. E esse que é o nosso desafio, é alargar os horizontes da compreensão dessa realidade. É uma realidade que está dentro de outra realidade. Então, eu só vou morrer se eu nasci. E se eu nasci, é porque a força da vida me trouxe ao nascimento. Nós acostumamos geralmente em celebrar muito a vida, o nascimento, a festa, a preparação para a chegada do fulano, muita alegria. Aí chega o momento de despedida. Quem nasce, morre. Ou, se nasce, aparece nessa condição humana, depois essa condição humana vai perdendo força e vai desaparecer essa condição humana, mas a humanidade permanece. Quem diz isso é a nossa fé. Isso já é uma realidade que, se ficamos só pelos elementos palpáveis, não damos conta. Nós precisamos ampliar nosso horizonte. Então, a vida é um dom. Não somos nós que inventamos a vida. Nós participamos dela, não fomos nós que inventamos o nascimento. Isso também faz parte do Criador. E nós participamos e com muita alegria. Achamos importante e queremos viver essa condição que agora estamos, a protelar ao máximo a finitude dessa dimensão. A finitude dessa dimensão não é o fim de tudo. Só que ela surpreende e ela machuca muito, especialmente se não estamos preparados ou se não cultivamos uma visão mais ampla. Então, morreu, acabou. Não, para a nossa fé não acabou. Morreu, quer dizer, deixou de viver essa dimensão, vai viver outra dimensão. Nos livros do Antigo Testamento, especialmente Sabedoria, alguns livros de Macabeus, etc., nós vamos encontrar ali a fé na ressurreição, isto é, a fé na continuidade da vida em outra dimensão. Ali ele diz assim que o justo não morre, que a pessoa que faz o bem não morre. Quer dizer, aquelas virtudes que transcendem em tudo as criaturas, mas que estão nas criaturas e são exercitadas pelas criaturas, elas não morrem, elas permanecem. Elas dizem respeito ao quê? À fonte, à origem, ao Criador. Então, na pessoa, no meu amigo muito íntimo, no meu coração, que morreu de Covid. E agora, como é que fica? Não entendo, não posso entender, não posso aceitar. Não é por aí, o caminho é por aí. Eu quero entender e vou buscar um jeito de esclarecer essa realidade. Se não me explica, pelo menos eu consigo ter um exercício de aceitação. E então não vai me derrubar, ou não vou perder. Um morreu e outro morre de tristeza diante daquele outro. Não é assim. Então, para que possamos ajudar os fracos, precisamos ser fortes.
Às vezes somos, às vezes não somos. Às vezes nós precisamos também. Hoje somos fortes para ajudar um, e amanhã somos fracos, precisamos ser ajudados. Então, é a dinâmica da partilha da vida e das forças, das energias que a vida nos oferece. Esse aspecto nós não podemos abrir mão. E temos que saber também que não sabemos até onde nós alcançamos, mas que vamos fazer o exercício para alcançar o máximo possível. Então, eu quero trazer uma questão aqui que é o Paulo escrevendo aos Romanos, a sua carta aos Romanos, ele nos dá a compreensão de uma realidade que acho importante para iluminar a nossa questão. Ele diz assim, escrevendo aos Romanos no capítulo 14, os versos 6 a 9. Aquele que leva em conta os dias faz para o Senhor, e aquele que come tudo que faz, come de tudo, faz para o Senhor, já que dá graças a Deus. Aquele que não come de tudo, o faz pelo Senhor e dá graças a Deus. Então, o que nós fazemos, não fazemos para nós mesmos. Nós fazemos como uma gratidão por aquele que nos deu condição de fazer. O que nós vivemos, não vivemos para nós mesmos. Vivemos para aquele que deu condição de viver. Então, nós vivemos sempre conectados com o mistério da origem, da fonte. Conectados no mistério da fonte, nós temos condições de permanecer diante das vicissitudes que vão nos atingindo no dia a dia. O pecado, a morte, a desgraça não acaba conosco porque nós não estamos desconectados, desplugados da realidade da fonte. Aí está falando aí de coisas, de costumes, de capricho, de vício e assim por diante. Vamos abrir o horizonte a respeito disso. E então ele diz assim, com efeito, nenhum de vós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Então, o nosso viver está falando da condição histórica que nós estamos agora. Mas a condição histórica é passageira e nós sabemos disso. Nós sabemos tanto que a gente já tem. Nós temos o nascimento e temos o falecimento. Temos a passagem. Aí o que Paulo nos apresenta é que essa condição nossa é uma passagem. Mas é uma passagem, não é uma passagem de qualquer jeito, não. Nós precisamos dar o melhor de nós, acolher o melhor dos outros e fazer isso com alegria, com satisfação, com entrega, com entendimento e tudo mais. Então, se morremos, morramos, quer vivamos, é ao Senhor que pertencemos. Esse elemento nos ajuda a relativizar algumas coisas, não porque vamos dizer que elas não sejam significativas, mas para que elas tenham fundamento. E o fundamento é a fonte, e a fonte é o Senhor. Da fonte viemos, para a fonte vamos. Vamos passando por coisas que não precisaria ter passado. Mais de 400 mil mortos por Covid. Depois de tanta instrução, de tanta orientação, de tantas possibilidades de evitar isso, mas não foi evitado. Isso é revolta, isso atrapalha, isso dá, às vezes, desânimo, isso deixa muito angustiado, é verdade. É verdade, mas a minha angústia, o meu desânimo, a minha revolta não vão me salvar. Então, eu preciso ver o que eu posso fazer de positivo com essa energia que eu poderia gastar com outras coisas para poder superar essa situação. O próprio Paulo, então, a outra passagem que eu lembro aqui, é na sua carta a Timóteo. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz o seguinte. Vamos ver aqui. Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta a Timóteo. Capítulo 4 diz assim, os versos 6 a 8. Quanto a mim, eis que já fui oferecido em libação e o tempo da minha partida já chegou. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé.
Desde já me está reservada a coroa da justiça que o Senhor me dará em recompensa naquele dia. Ele, o justo juiz, e não só a mim, mas a todos os que tiverem ansiado a sua manifestação. Bom, eu estou me preparando para a minha partida. Eu sei que essa condição não vai permanecer. Então, quem tem condições de ir se preparando para chegar o momento assim pronto, já transbordando, já entrando na dimensão da transfiguração, da eternidade, muito bem. Quem não tem, é surpreendido, tem muito mais dificuldade. O que é preciso? É preciso que a dimensão da morte seja, a dimensão da finitude, esteja na nossa consciência todo dia. E ela estando na nossa consciência todo dia, nós procuramos viver o melhor a cada dia. Hoje eu sei que estou aqui por enquanto, depois eu não sei amanhã como é que vai ser. É claro que a gente faz planos a longo prazo, mas esses planos estão na minha vontade, no meu desejo, mas podem não estar aí por outras situações que eu não sei, o que eu não entendo. Como eu sei que o tempo presente é o que está à minha disposição, e é o tempo de fazer o bem, e é o tempo de oferecer o melhor de mim, eu posso buscar também para mim, mas eu preciso oferecer, e a oferta é prioridade nessa dimensão. Aí nós vamos conseguir, com essa cultivo da fé, abrir horizontes e entender que a morte, a desgraça, não é o fim. É uma dimensão pela qual a gente passa. E com a fé e com o amor, a gente passa e supera. Sem ele, vai ser muito mais difícil. E a gente sabe que o amor permanece e é nele que tudo tem seu termo. Que Deus seja louvado e que nós possamos crescer com isso.